Eu sou o professor Pedro, faço parte do corpo docente do CETAPES e é um prazer me dirigir a vocês nesta primeira aula do nosso curso de psicanálise clínica. Nós hoje falaremos da introdução à psicanálise. Esta é uma aula que ela tem um complemento posterior, que é a teoria psicanalítica. Essas duas disciplinas são casadas e trazem as tópicas freudianas, que são a base da psicanálise. Então é muito importante que você esteja bem atento a este conteúdo, procure entender, e mesmo sendo nesse formato EAD, qualquer dificuldade que você tenha de entendimento, quaisquer dúvidas posteriores, não hesite em entrar em contato com a escola tem um serviço de tira dúvidas, de esclarecimentos, pode acrescentar outras fontes também para você, de forma que você não avance para as próximas disciplinas com dúvidas, com pendências acerca da introdução à psicanálise e da teoria psicanalítica, que são a base da psicanálise, ok? Vamos lá então no nosso estudo desse dia. Assuntos que discorreremos ao longo desta aula. Fundamentos teóricos, primeira tópica freudiana, segunda tópica freudiana, mecanismos de defesa, conceitos fundamentais da psicanálise e indicações da psicanálise. Então, nem todos esses assuntos estarão somente em introdução à psicanálise, alguns também avançarão para a teoria psicanalítica, mas são assuntos que são importantíssimos para o seu avanço no curso. Conceitos básicos. Freud iniciou seus estudos pela utilização da hipnose como método de tratamento para pacientes com histeria. Ao observar a melhoria de pacientes de Charcot, elaborou a hipótese de que a causa da doença era psicológica e não orgânica. Essa hipótese serviu de base para os seus outros conceitos, como do inconsciente. Então, Freud, psiquiatra, uma série de pacientes que ele atendia, ele observava que o conhecimento da psiquiatria, conhecimento médico que ele tinha, eram limitados na resolução de alguns problemas, algumas patologias apresentadas por pacientes. Então, apesar dele tentar de todas as formas, não conseguia um resultado satisfatório em relação àquela patologia. Ele inicia então, em sua residência, um prolongamento desse tratamento. Ele passa então a usar uma outra técnica. Ele passa a ouvir esses pacientes, ele passa a se aproximar um pouco mais e conhecer um pouco mais desses pacientes, com o propósito de entender a fonte dessa patologia, ou o que de fato era essa patologia que tanto afligia o paciente. Ele começa utilizando algumas técnicas de hipnose clínica de Charcot, um amigo de trabalho, e ele começa então a ter uma visão do que ele chamou de inconsciente, uma instância psíquica onde memórias de todas as vivências, de todo o desenvolvimento daquela pessoa estavam ali registrados. E aí ele começa então a ter uma visão mais clara de que nem toda patologia psíquica tinha origem biológica ou orgânica. Haviam causas também psíquicas fenomenais, ou seja, ligadas a eventos lá da infância que poderiam trazer agora no presente, na fase atual daquele paciente, um transtorno. E aí ele começa então a desenvolver os seus estudos através da análise
de inúmeros pacientes, ele vai elaborando as suas tópicas. Foi pela introdução do método de associação livre que Freud pôde cunhar o conceito de inconsciente. Esse método veio em função também de um trabalho teórico sobre a função do fantasma, ou seja, de um questionamento da hipótese de que a etiologia da neurose deve ser buscada em um trauma ocorrido na infância. O que era esse fantasma? Na realidade, do ponto de vista médico, não se conseguia estabelecer um diagnóstico, não se conseguia um resultado científico através dos exames que a psiquiatria oferecia. Mas apesar disso, o paciente continuava se queixando do mal, do incômodo, de algo que o angustiava, o afligia dia após dia, e que ele buscava uma solução, ele buscava uma cura. Este era o fantasma, algo que não parecia real, mas era real, porque os sintomas estavam ali, a baixa qualidade de vida estava ali, a angústia, a aflição deste paciente, a ponto de levá-lo a procurar ajuda médica. Era como um fantasma, um mal que ali estava, mas que não conseguia ser diagnosticado pelos médicos, pela psiquiatria na época. E ele então começa a elaborar uma teoria de que a origem dessas neuroses estavam lá na infância, em vivências traumáticas do período infantil. Em algum estágio, em algum momento do desenvolvimento daquela pessoa, havia ocorrido um trauma, havia acontecido algo que foi registrado com tal intensidade que o seu cérebro sempre conseguia linkar, conseguia encontrar essa memória, fazer leitura e trazer à tona sentimentos do dia do trauma. Esse era o fantasma. Uma neurose originada lá na infância, mas que hoje, na fase adulta, ainda é real. Ela influencia, ela atrapalha, ela impede o progresso dessa pessoa e o bem-estar como ser humano. Ele então estabelece a primeira teoria, modelo topológico. Nesse modelo topológico, ele traz três conceitos interessantes. Primeiro, consciente. O que é o consciente? É uma instância do aparelho psíquico, sua mente, que recebe ao mesmo tempo as informações do mundo exterior e as do mundo interior. Na consciência destaca-se o fenômeno da percepção e principalmente a percepção do mundo exterior. Ou seja, o que é o consciente? É aquilo que me linka, que me dá percepção, que me permite interagir com todo o meu mundo exterior, pessoas, ambiente, lugares. Então, toda essa percepção e a condição de interagir com esse mundo exterior, quem me dá é o meu consciente. Mas não somente isso, o meu consciente me dá também a minha percepção interior, porque eu me sinto, eu me vejo, eu sei como estou, se estou bem, estou mal, estou aflito, angustiado, estou alegre, estou bem disposto, estou depressivo. Então, a percepção interior também quem me dá é o meu consciente. Meu consciente me linka com todas essas coisas e me permite interagir, me relacionar e me sentir. Ok? Depois, pré-consciente, instância que pode tornar-se consciente com uma relativa facilidade. Recipiente de lembranças de que a consciência precisa para desempenhar suas funções.
Também chamamos memória de trabalho ou memória operacional. O que é o pré-consciente? Nós temos um banco de dados, onde eu tenho à mão, à disposição, tudo aquilo que uso com a frequência. O meu consciente, para me dar comandos, me dar respostas, me fazer operativo, ele precisa de informações. Essas informações, ao longo das minhas vivências, do meu desenvolvimento, aquilo que foi útil, aquilo que eu julguei necessário, esse registro ficou nessa instância psíquica chamada pré-consciente ou subconsciente, está abaixo do consciente. Por quê? É algo que eu posso lançar a mão quando eu preciso. O que está registrado no meu pré-consciente ou no seu pré-consciente? Tudo aquilo que você se lembra com facilidade. As perguntas que eu fizer para você e que você vai ter resposta na ponta da língua, vai conseguir, ou mesmo buscando na memória, vai encontrar o registro, a resposta está registrada no pré-consciente. Para o seu funcionamento diário, tudo que você faz como rotina diária, seus hábitos, lugares onde você vai, que você se lembra perfeitamente caminho, coisas que você faz, que você se lembra perfeitamente como fazê-las, o dirigir, tudo que você entende que sabe, que você acessa a memória e consegue reproduzir, isso está no pré-consciente ou subconsciente, uma área de registros memoriais que eu tenho acesso com facilidade. Eu acesso toda hora para funcionar. Sem essas informações eu não funciono. Eu entro no carro, vou dirigir, como eu me lembro o processo, como dirigir? As informações estão no pré-consciente. Meu consciente acessa com facilidade. Como o trabalhador opera determinada máquina, ele chega diante dela, inúmeros botões, ele sabe o que fazer, ele sabe como operá-la, por quê? As informações estão no pré-consciente. Então, memória de trabalho ou memória operacional. Funcionamos através dessas memórias. Tudo que você aprendeu novo e vai aprender daqui para frente, se for importante, se for algo que você vai tornar a usar, vai ficar no pré-consciente. Aquilo que é informação que nos chega, mas é só no momento, não usamos, não é importante para a nossa vida, nunca mais vamos acessar aquilo, então vai para uma outra instância psíquica chamada inconsciente. Inconsciente é o grande depósito memorial que temos. Olha lá, exprime o conjunto dos conteúdos não presentes no campo atual da consciência. É um conteúdo que não é presente na consciência, não é acessado pela consciência. É um grande depósito onde eu deixei tudo aquilo que eu não uso, tudo aquilo que eu não preciso para funcionar diariamente. É constituído por conteúdos reprimidos, que não têm acesso aos outros dois sistemas, pela ação de censuras internas. Quais são essas censuras? Olha, isso aqui me trouxe dor, e eu não quero me lembrar disso, eu quero deixar isso no passado, reprimir, foi para o inconsciente. Ou isso aqui não é importante para mim, tive contato com isso, aprendi, mas não me interessa, não é produtivo, eu não vou usar isso aqui mais. Então também
vai para o inconsciente. É regido por leis próprias de funcionamento. Por exemplo, não existem as noções de passado e futuro. A questão do tempo, o consciente nos dá o entendimento de tempo. Eu acesso coisas lá de trás, ou eu penso em coisas lá para frente, ou percebo o futuro que eu estou vivendo, o presente que eu estou vivendo. No caso das memórias do inconsciente, elas não têm este padrão do que é presente, passado, futuro. Não estão ligadas a tempo. É apenas um grande depósito onde as memórias de todos os tempos das minhas vivências são ali lançadas. É a maior parte do sistema psíquico, constituído de processos capazes de influenciar o comportamento sem que o indivíduo perceba. Funciona pelo princípio da satisfação imediata do prazer, id. O inconsciente, como o consciente não acessa, e o consciente é minha área racional, inteligente, é a área que pensa, que elabora, que toma decisões. Como o consciente não acessa o inconsciente, esta não é uma área racional. Esta área, essa instância psíquica está ligada então ao meu cérebro primitivo e que é regido pelo id, que faz parte da segunda tópica freudiana que vamos ver daqui a pouco. Você vai entender melhor o id. Apenas guarde isso. O inconsciente regido pelo id. Muito bem. Eu tenho então no inconsciente o meu grande depósito de memórias daquilo que eu não uso. Imagine lá na sua casa um quarto onde você coloque tudo aquilo que você não usa diariamente. É o quartinho lá da bagunça, porque você só lança ali, fecha a porta. É algo que você não usa, é algo que você não precisa, ok? Então, o que eu vou encontrar ali? Não sei. Ao longo de anos, fui jogando ali para dentro. É ou não é assim? Quando de repente nós começamos, abrimos alguns baús, algumas caixas e encontramos inúmeras coisas que há anos não víamos, não nos lembrávamos delas mais. Não, muitas vezes não lembramos nem como adquirimos aquilo. E aí vemos que temos aquilo guardado ainda. Então este quarto representa isso. Aquele quarto na sua casa onde algo que está estorvando dentro da sua área de acesso comum, está na sala, está no quarto, você não usa, está lá só ocupando espaço, você vai lá, joga nesse quartinho da bagunça. Fecha a porta. Esse é o inconsciente. Tem de tudo ali dentro. Todas as suas vivências, desde o seu nascimento até aqui, tem registros que estão lá no inconsciente. Nada se perde. Está tudo lá no inconsciente. Porém, o seu consciente não acessa este depósito, esse inconsciente. E por quê? Você coloca as coisas lá no quarto da bagunça e faz o quê? Não quer que as pessoas vejam a bagunça, então você fecha a porta. Há uma porta bloqueando o acesso ao quarto da bagunça. E é exatamente isso que o nosso cérebro faz, a nossa mente faz. Há uma barreira que bloqueia o inconsciente e ela é chamada recalque. Então, o recalque é essa barreira que bloqueia conteúdos reprimidos lá do inconsciente, para que eles não venham para o pré-consciente, onde meu consciente tem acesso. Eu funciono bem porque aquilo que eu preciso, aquilo que eu uso, eu tenho à mão no pré-consciente e eu encontro com facilidade. Agora imagine você, se não houvesse essa barreira, o recalque,
e toda essa bagunça lá do inconsciente viesse junto para o pré-consciente. Então voltemos ao exemplo lá da nossa casa. Imagine a sua casa arrumada, onde você sabe o local onde guardou a maioria das coisas. Ainda que tenha que procurar um pouquinho numa gaveta ou outra, mas você sabe mais ou menos onde deixa cada coisa na sua casa, não é mesmo? Nós temos uma certa ordem na nossa casa. Se é roupa, onde vou procurar? Se são livros, onde vou procurar? Cada artigo, cada objeto, cada utensílio, há uma região específica na sua casa onde você deixa. Não é difícil achar, ainda que tenha que procurar um pouco. Mas imagine se você tem um quarto da bagunça, de despensa, onde por 20, 30 anos você foi jogando tudo que não era útil para você. E de repente alguém fosse lá, abrisse essa porta e imaginasse o seguinte: olha, eu vou fazer uma limpeza nesse quarto da bagunça, então eu vou pegar tudo que está lá, vou jogar para fora. E esse para fora representa a tua casa. Ele está tirando o quarto da bagunça e está jogando para dentro da sua casa, porque o quarto da bagunça está dentro da sua casa, apenas isolado por uma porta. Então ele joga para lá tudo que estava dentro do quarto da bagunça para tentar limpar o quarto da bagunça. Você chega e precisa procurar alguma coisa dentro da sua casa, mas agora não tem aquilo que você tem costume de lidar apenas, mas há inúmeras outras quinquilharias espalhadas por toda a sua casa. Seria muito mais difícil encontrar suas coisas, não é mesmo? Sua casa seria uma desordem, e isso atrapalharia o bom funcionamento da sua casa. Você teria dificuldade para se locomover, teria dificuldade para encontrar suas coisas, porque agora está uma desordem, está uma bagunça. Por isso que há o recalque. Por isso que lançamos a nossa bagunça lá naquele quarto, fechamos a porta e isolamos, porque precisamos da nossa casa arrumada. O quartinho da bagunça tem que ficar separado, fechado pela porta. Não queremos nem que os outros vejam a bagunça que está lá. Assim é o seu inconsciente, tem de tudo. Tudo que você vivenciou, experiências boas, positivas, negativas, traumas, tudo está lá. Porém, não está nada etiquetado. Não há uma ordem. É bagunça. E por isso, o consciente não entra ali. O consciente não vai buscar nada ali, porque ele vai se perder. O consciente trabalha com o pré-consciente. Imagine o pré-consciente, uma biblioteca bem organizada, cada livro separado por assunto, bem catalogado, em qual prateleira ele está, em qual andar, numeração. Você não teria dificuldades para achar o volume, ainda que a biblioteca tivesse milhares e milhares de volumes. Mas imagine você entrar num ambiente com esses milhares de livros espalhados, amontoados. E aí alguém dissesse para você: ó, encontre para mim tal livro, de tal autor. Como você procuraria isso entre 6 mil, 10 mil livros? Teríamos grande dificuldade, não é mesmo? Mas uma biblioteca bem organizada, você pega a referência e vai direto naquela seção, naquela prateleira, naquele assunto específico, e você encontra o seu livro. Assim funciona o seu pré-consciente ou subconsciente. São memórias bem organizadas, memórias de trabalho, memórias operacionais. Não é a mesma coisa com o inconsciente. Há
é um grande depósito, a maioria de todas as memórias estão ali, todos os registros de tudo que você viveu até aqui estão ali, mas desordenados, bagunçados, e por isso não é área que o seu consciente deve ir. Ele não vai buscar nada conscientemente, não vai achar. É por isso que conscientemente não acessamos o inconsciente. O inconsciente pode ser acessado? Sim. Quando essa barreira do recalque perde a sua força, isso só acontece quando o nosso consciente amortece durante o sono, e aí vem um sonho, podem vir memórias do inconsciente, elas podem vir à tona, ou com alguns gatilhos durante o nosso dia, algo que vemos, e aí por um relance de tempo, uma fração de tempo, o teu cérebro consegue passar por essa barreira e encontrar no inconsciente algo que tem a ver com aquilo que você viu. Então nós chamamos isso de gatilho. É algo que eu vejo que é capaz de possibilitar ao cérebro a encontrar algo que seja paralelo àquilo, que tenha concordância com aquilo que eu estou vendo. Ele encontra lá no inconsciente e cria um link. E eu posso, à noite, sonhar, porque houve um link. E isso pode vir à tona. Eu posso me lembrar disso, eu posso conseguir trazer essa memória à tona. Ok? Mas isso é um assunto mais lá na frente, quando você estiver estudando interpretação de sonhos. Mas fique claro o que é o inconsciente, nosso grande depósito memorial, porém da bagunça. Todas as memórias foram lançadas lá, mas não tem ordem, não tem como eu acessar normalmente este inconsciente, porque há uma barreira de isolamento chamada recalque. Meu consciente mantém essa barreira de pé, isolando o quarto da bagunça. Ali estão também memórias, não somente as que não reputamos de grande importância, as que não têm relevância para nós e lançamos ali, mas principalmente memórias traumáticas, traumas ocorridos na infância e que nos ferem, nos trazem dor e podem até impedir o nosso desenvolvimento. Geralmente são recalcados, ou seja, nosso cérebro lança lá para o inconsciente, a nossa mente os bloqueia lá através do recalque, para que o meu consciente não fique acessando essa memória traumática que é dolorida, que é paralisante, me impede de continuar crescendo, me desenvolvendo normalmente. Então foi lançado no inconsciente, está agora bloqueado pelo recalque e eu continuo me desenvolvendo normalmente. Problema: os traumas que estão no inconsciente, todo trauma é uma memória de grande amplitude sináptica, ou seja, a percepção dela é muito fácil pela mente, e aí pode acontecer de os sintomas, a leitura do medo, da dor, da tristeza, até mesmo de uma crença que foi desenvolvida em virtude do trauma, isso eu acabo acessando inconscientemente. É o gatilho do que eu vejo, é uma situação que o meu cérebro vai linkar com essa memória e eu vou sentir os sentimentos, o medo, o pavor, a insegurança do que foi sentido lá atrás, quando eu ainda era criança. Ok? Vamos avançar um pouco. Nós temos então os níveis de consciência. O consciente inclui tudo aquilo de que estamos cientes em um determinado momento. O que eu estou ciente? Aquilo que eu tenho ciência.
Eu olho ao meu redor, tenho ciência de onde eu estou, com quem eu estou, o que estou fazendo e como estou me sentindo. É formado pelas percepções momentâneas, internas e externas. Ok? Consciente. Pré-consciente ou subconsciente. Memórias que podem se tornar conscientes. É um depósito de lembranças o quê? Acessíveis. O consciente trabalha, funciona através das memórias do pré-consciente. Há essa interação o tempo todo, consciente, pré-consciente. Tudo que eu decido, tudo que eu penso, tudo que eu avalio, tudo que eu faço, tudo que realizo, é mediante leitura de memórias, de registros memoriais contidos do pré-consciente. Por isso, memória de trabalho ou memória operacional. Minhas rotinas, meus hábitos, tudo que eu posso dizer, eu sei fazer isso, aprendi a fazer isso. Onde está esse conhecimento? Pré-consciente. E o inconsciente? Elementos instintivos. Eu falei que ele está ligado ao cérebro primitivo. O cérebro primitivo nos dá instintos. Você já nasce com seus instintos prontos. Você funciona por instinto quando nasce, porque ainda o seu racional, ele não está funcionando plenamente, porque ele precisa de informações, registros memoriais. O seu racional é exatamente o seu consciente acessando pré-consciente. Se não há informações ainda no pré-consciente, o seu racional não funciona plenamente. E como você funciona? Por instinto. Então assim funciona a criança, o bebê, quando nasce, ele funciona por instintos e vai migrando para o racional à medida que as suas vivências, os seus relacionamentos vão trazendo informações para o seu pré-consciente. O seu cérebro aí vai poder acessar essas informações, tomar decisões, pensar, planejar, ok? Então, elementos instintivos, que está ligado a instinto, ao cérebro primitivo, e material reprimido. Qual é o material reprimido? Material que não tem utilidade para mim, vai ser lançado no depósito. Está reprimido por quê? Porque tem porta. A porta é o recalque, uma barreira que isola isso lá. Então, material reprimido, porque não me é útil ou porque me traz sofrimento. Então, nossa mente recalca tudo aquilo que traz dor, sofrimento. Se foi na infância, então, isso vai acontecer automaticamente. Na fase adulta, isso não é tão fácil, porque você conscientemente, toda hora está se lembrando daquilo. Acessa aquela informação. Mas para a criança, isso acontece de forma automática, porque ele está recebendo milhares de novas informações que estão povoando a mente dele, ele está tendo novas experiências, e aí aquele conteúdo traumático e doloroso é facilmente recalcado, é jogado no inconsciente, e ali há uma barreira para que o consciente dele não acesse e ele possa continuar se desenvolvendo. Nós vamos ter problemas lá na frente, surgimento de algumas neuroses, por quê? Está no inconsciente, mas não está apagado. Está no inconsciente, mas através de sonhos, através de gatilhos, ainda dá para acessar. Eu não acesso conscientemente e voluntariamente. Eu decidi encontrar tal memória lá no inconsciente. Não dá. Mas involuntariamente eu posso acessá-la. Ok? Não temos acesso direto ao inconsciente. É exatamente isso que eu falei. Então, de forma consciente, eu não acesso. Não basta querer ir lá, vou abrir a porta desse depósito para procurar tal coisa. Não vai dar.
é uma bagunça tremenda, não sei onde está perdido aí dentro. Mas através de links, que é quando eu vejo uma notícia, quando há um acontecimento que me falam ou que eu participo, eu vejo, meu cérebro então pode encontrar, ele vai sempre buscar o quê? Um paralelo com aquilo que eu estou vivenciando. E esse paralelo pode não estar no pré-consciente. Aí sim, a minha mente pode encontrar por uma fração de segundo isso lá no grande depósito inconsciente. Ela não vai trazer isso à tona porque há o recalque. Mas ela encontrou lá e já criou um link. Eu posso à noite, no sonho, acessar, trazer isso à tona. Eu posso, mesmo sem acessar, como criou o link, ele faz a leitura e me traz os sentimentos. Eu posso me sentir de uma hora para outra deprimido, posso me sentir mal, com medo, sem saber porquê, ansioso, sem saber porquê. Ele fez a leitura daquela memória e me trouxe os sentimentos registrados naquela memória. E isso vai afetar o meu presente. Ok? Então, a consciente, pré-consciente e inconsciente fazem parte da primeira tópica freudiana e precisa estar bem claro na sua mente. Ok?